Eu sempre acreditei, meio ingenuamente, que criar filhos era só sobre passar amor adiante. Mas, chegando a essa idade, percebi que, às vezes, criar filhos é se preparar para o dia em que você vai ter que se defender das armações deles. Esse pensamento grudou no meu peito como a ponta de uma agulha, um incômodo surdo, mas insistente. Minha nora, Juliana, não me ligou nem mandou mensagem. Simplesmente trouxe os pais dela lá da cidadezinha onde moram e os instalou direto no que era o meu quarto principal. Ela sorriu, toda radiante, como se fosse uma bênção para todo mundo, e disse com a maior naturalidade, como quem comenta o clima: Dona Maria, a senhora vai para o quarto de hóspedes. Meus pais estão ficando velhos, as articulações deles não andam lá muito boas. O quarto principal tem uma luz melhor, é mais saudável para eles. Eu fiquei ali, parada no meio da sala, me sentindo uma estranha numa casa que eu paguei. O sol da tarde entrava pelas janelas que vão do chão ao teto, suave e dourado, mas não aquecia o frio que subia no meu peito. Olhei para o quarto, que já foi meu refúgio. A porta estava escancarada. O cômodo lotado de malas desconhecidas e lençóis chamativos, nada a ver com o meu gosto. Depois, meu olhar caiu no tal quarto de hóspedes. Móveis empilhados nos cantos, a cadeira de vime favorita do meu falecido marido encostada na parede, bamba, como se fosse desabar a qualquer hora. Meu coração foi afundando aos poucos. Não tinha espaço para mim naquela casa, nem físico, nem emocional. Não gritei, não chorei, porque eu sabia que não adiantava. Brigar com alguém como Juliana era perda de tempo. Quanto ao Daniel, meu filho, que seguia a esposa em tudo, confrontá-lo só ia humilhá-lo, e isso seria pior. Naquela tarde, enquanto os 4 dormiam no sofá, fiz uma mala pequena sem fazer barulho. Provavelmente acharam que eu estava de birra, que ia passar uns dias com minha irmã Rosa e que depois de me acalmar voltaria quietinha para reassumir meu papel de babá não paga e caixa eletrônico de emergência. Que piada! Meu nome é Maria Clara, tenho 66 anos, sou professora de artes aposentada do ensino médio. Passei a vida ensinando estrutura, limites e respeito. Acham mesmo que sou tão fácil de manipular? Eles me subestimaram demais. No primeiro dia que saí daquela casa, liguei para o meu advogado. O que eles não sabiam é que eu já tinha começado o processo de venda. Meu marido morreu de uma doença há alguns anos. Desde então, éramos só eu e Daniel. Eu podia ter vivido sozinha, em paz, mas decidi morar com eles achando que podia ajudar, cuidar do Lucas durante o dia, cozinhar, manter a casa funcionando. Eu carregava a casa nas costas. Os dias eram cansativos, mas pelo menos na superfície, a gente mantinha a paz. Juliana e eu ainda trocávamos palavras educadas, mas eu sempre soube que aquela harmonia era uma ilusão frágil. Juliana era jovem, bonita e adoçava as palavras, mas cada elogio vinha com um toque de interesse. Trocava de bolsa a cada estação. Hoje Gucci, amanhã Coach. Ia mais ao salão de beleza do que ao mercado, e a maioria das contas da casa saía do meu salário e do Daniel. Juliana sempre me tratava com respeito, mas aquele brilho de desdém nos olhos, sutil, mas cortante, era como uma agulha fina que se cravava no meu estômago. No jantar, ela sorria e dizia: Dona Maria, a comida está um pouco salgada. Agora a gente está de dieta baixa em sódio e gordura, é mais saudável. Segundos depois, pegava o celular e pedia um monte de frango frito gorduroso e batata frita para o Lucas. Às vezes, pegava meus óculos de leitura do braço do sofá, girava na mão como se fosse uma relíquia da moda e ria. Nossa, que óculos antigos! Qualquer dia te levo para comprar algo mais moderno. Claro, essa promessa evaporava assim que ela saía. Eu engolia tudo. Dizia para mim mesma que precisava manter a paz. Daniel estava preso entre nós duas, e eu não queria complicar as coisas para ele. Esse apartamento de 3 quartos onde a gente morava foi comprado com as economias que meu marido e eu juntamos por décadas. O título está no meu nome, Maria Clara. Quando Daniel casou, eu entendi a situação financeira deles. Então, quando pediram para morar comigo, aceitei. A casa era grande o suficiente, e achei que 3 gerações sob o mesmo teto podia ser uma bênção. A gente podia se ajudar, dividir as refeições, cuidar do Lucas juntos. Nunca cobrei 1 centavo de aluguel. Quase sempre,
Eu até pagava as contas de água, luz e gás com minha aposentadoria. Acreditei de verdade que tudo isso, minha dedicação, meus sacrifícios, me faria merecer a gratidão deles, o respeito. Há mais ou menos um mês, Juliana começou a falar dos pais dela de um jeito bem casual, quase displicente. Dona Maria, disse uma noite, girando a colher na sopa, a casa dos meus pais está caindo aos pedaços. É um gelo no inverno e úmida como um pântano no verão. Nem levantou os olhos quando acrescentou. E meu pai tem reumatismo, coitado. A umidade piora tudo. E os médicos nem me fala. Aí veio a frase, suave como algodão, mas com uma pressão forte. Tava pensando que talvez eles pudessem ficar com a gente por um tempo. Um ambiente novo faria bem para eles. Ela disse isso como se estivesse planejando redecorar a sala, mas senti um aperto no peito. Essa casa tem só 3 quartos. Daniel tem um, eu tenho outro. E Lucas tem o dele. Onde eles iam enfiar mais 2 pessoas? Rotinas diferentes, hábitos opostos, 3 gerações já era complicado. Adicionar mais 2 adultos, com suas próprias necessidades e ritmos, ia fazer a gente tropeçar todo dia. Tentei pisar leve. Juliana, entendo sua preocupação com seus pais, de verdade, mas a gente já está bem apertado. Onde eles dormiriam? Eles estão acostumados a um estilo de vida diferente, e o Lucas pode ser barulhento. Pode ser até mais difícil para eles aqui. Ela sorriu, uma careta tensa, e baixou os olhos para o prato, mastigando como se eu não tivesse dito nada. Pensei que talvez ela tivesse desistido da ideia. Aí chegou aquele dia. Eu tinha acabado minha aula de escrita criativa na faculdade comunitária e passei no mercado para comprar ingredientes para fazer um jantar decente, para variar. Abri a porta de casa e congelei. Na entrada tinha um monte de malas enormes empilhadas. Da sala vinham vozes, risadas altas e desconhecidas que enchiam o espaço com uma presença que não era minha. Tirei os sapatos e entrei. Lá, esparramados no sofá, tinha 2 idosos estranhos, avaliando a sala como se estivessem comprando o lugar. O homem tinha cabelo grisalho e pele bronzeada. A mulher usava um vestido floral desbotado e um olhar de curiosidade cautelosa. Eram eles, os pais da Juliana. Eu só os tinha visto uma vez, no casamento do Daniel. Juliana saiu do quarto principal assim que ouviu a porta abrir. O sorriso dela era tão largo que parecia falso, como se tivesse ensaiado. Me abraçou pelo braço, alegre como uma anfitriã de Natal. Dona Maria chegou. Vem conhecer. Meus pais estão aqui. Vai ser uma delícia ter a família toda reunida sob o mesmo teto. Aí, como se fosse um pensamento de última hora, com uma falsa preocupação, ela acrescentou. Já levei suas coisas para o quarto de hóspedes. Pensei em deixar o principal para os meus pais. Eles têm o sono leve, sabe? E o principal é mais tranquilo. E aquela varanda enorme, tanto sol. Vai fazer um bem danado para eles. Não foi uma conversa, foi uma ordem. Nem olhei para ela. Meus olhos desviaram para o quarto principal, agora entreaberto. Vi a ponta da minha antiga penteadeira, que usei por mais de uma década, agora cheia de bugigangas e enfeites estranhos. As plantas de interior que cuidei com tanto carinho por 5 anos, jogadas num canto. No lugar delas, uma planta de plástico horrorosa, brega e sem vida. Meus livros antigos, os álbuns de fotos da família, as lembranças do meu marido, tudo empilhado sem cuidado no quarto de hóspedes, como se fosse lixo jogado no sótão, fora da vista, fora do coração. O lugar cheirava a deslocamento. Tudo que eu valorizava tinha virado bagunça, descartado, substituído, esquecido. Daniel estava atrás da Juliana, olhando para todos os lados, menos para mim. Esfregou as mãos, abriu a boca umas 2 vezes e por fim murmurou. Mãe, a Juliana só quis ajudar. Só quis ajudar. Que tipo de bondade torta é essa que empurra alguém para fora do próprio quarto, te trata como hóspede na tua própria casa e faz tudo com um sorriso doce? Um arrepio me subiu dos pés à cabeça, como se tivessem jogado água gelada em mim. Ao mesmo tempo, uma raiva lenta e ardente começou a crescer, como um ferro quente cravado nas tripas. Mas não explodi. Respirei fundo, soltei o ar devagar. Calma, Maria. Brigar com Juliana? Ela ia virar o jogo, chorar para os 4 cantos sobre a sogra mesquinha e grossa.
Brigar com Daniel? Ela já tinha ele na palma da mão. Ele nem levantaria a voz para me defender. Só me faria parecer patética, e eu sabia que, se seguisse por esse caminho, essa casa viraria um campo de batalha, e eu seria a única ferida. Soltei meu braço do dela, olhei nos olhos da Juliana e disse, com a emoção de uma previsão do tempo: entendi. Aí virei e entrei no quarto de hóspedes. Senti que a porta virou uma parede, uma divisória sólida e silenciosa entre mim e os novos donos da casa. Lá fora, ouvi Juliana e a mãe dela rindo. As vozes delas como furadeiras nos meus ouvidos, fofocando sobre cores para as cortinas, cadeiras suspensas para a varanda, se deviam plantar ervas ali. Como se o quarto sempre tivesse sido delas, como se eu nunca tivesse existido ali. Caos. Minha roupa estava jogada de qualquer jeito na cama. Os livros favoritos do meu marido, esmagados sob um monte de tecido amassado, com as páginas dobradas nas pontas. Um porta-retrato estava deitado no chão, com uma esquina do vidro rachada. Na foto, eu e ele éramos jovens de novo, de pé sob a luz do sol da primavera, sorrindo com uma alegria tão quente e espontânea quanto a primeira flor da estação. Meu coração se partiu como aquele vidro, mas em silêncio. Daniel me seguiu. Parou na porta, como um menino que levou bronca, sem saber o que fazer com as mãos. Mãe, por favor, não leva a mal. A Juliana não quis nada de errado. A voz dele tremia, baixa, quase pedindo desculpas. Não olhei para ele, só disse, bem baixo. Não precisa explicar, eu entendo. Claro que entendia. Vi tudo. Os movimentos calculados da Juliana, a completa indiferença por mim, pela dona da casa, e Daniel, meu filho, tão covarde, tão passivo, tão incapaz de me defender. Ele não levantou a voz, não colocou limites. Não disse a frase que eu mais precisava ouvir. A verdadeira dor não foi ser tirada do meu quarto, mas saber que meu próprio filho ficou de braços cruzados e deixou isso acontecer. Algo dentro de mim se apagou naquele momento, congelou. Não é que eu não soubesse lutar ou me impor. Eu simplesmente não queria mais. Porque quando seu coração morre um pouco, a vontade de brigar também vai embora. A maior distância do mundo não é a morte. É quando seu próprio filho está na sua frente e não consegue dizer, mãe, essa é a sua casa. Naquela tarde, Juliana levou os pais para explorar o bairro e fazer compras no atacado, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Daniel não disse para onde ia, mas imaginei que foi para algum café, fugindo de tudo. Fechei a porta atrás de mim e comecei a arrumar minhas coisas. Não levei muito, só o essencial. Meu RG, documentos importantes, algumas joias e aquela foto do porta-retrato quebrado. Enrolei ela numa toalha macia e guardei com cuidado no fundo da bolsa. Roupas, itens de higiene, deixei. Que ficassem com tudo. Afinal, eles não tinham ideia do que vinha pela frente. Peguei o celular e liguei para minha irmã Rosa. Rosa, posso te pedir um favor? Mantive o tom o mais leve possível. Lembra daquela empresa de limpeza que você mencionou um tempo atrás? Ainda tenho o número. Quero contratar alguém de confiança para fazer uma faxina pesada na minha antiga casa em Jacarepaguá. Tô planejando voltar. Teve uma pausa do outro lado. Só uns segundos, antes da voz dela soar com um toque de preocupação. Maria, tá tudo bem? A Juliana disse algo? Vocês brigaram? Nada sério, fiz uma pausa. Só quero um lugar mais tranquilo por um tempo. Não falei mais. Tem coisas que não se compartilha, nem com a própria irmã. Lavar roupa suja da família só gera mais preocupação. Depois de desligar, liguei na hora para a empresa de limpeza e marquei um serviço completo para o dia seguinte. Quando tudo estava pronto, fechei minha mala velha e saí do quarto em silêncio. Quando entrei na sala, Juliana e os pais dela invadiram pela porta da frente, todos sorrindo, carregando sacolas de frutas e lanches da compra. Juliana parou ao me ver com a mala, mas só por um instante, antes de abrir aquele sorriso falso de sempre. Dona Maria, vai fazer uma viagenzinha? Tô com a Rosa por uns dias? A voz dela era doce, mas os olhos entregavam. Tinha um brilho de vitória. Aquela satisfação arrogante que dizia, tá vendo? Você tá indo embora como eu planejei. Ela achou que eu estava de birra, que precisava de uns dias para me acalmar e que depois disso voltaria na surdina, com o rabo entre as pernas, pronta para servir de novo. Um mal-entendido, umas desculpas falsas e tudo voltaria ao normal.
Eu de novo no meu canto, calada e obediente. Que graça! Nem me dei ao trabalho de olhar para ela. Virei para a entrada e comecei a trocar os sapatos. Mãe, você vai mesmo? A voz do Daniel me pegou de surpresa. Nem vi ele entrar. Ele correu até mim, com pânico no rosto e uma mão meio esticada. Mas Juliana deu um olhar sutil, um aviso silencioso, e ele parou, congelado. Os olhos dele pulavam de um lado para o outro, como um homem dividido ao meio. Nos olhos da Juliana só vi desprezo e certeza. Para onde você acha que vai? Não tem dinheiro, não tem apoio. Vai voltar rastejando e quando voltar, a gente decide o que te resta. Quase ri. Gente como ela nunca para de empurrar. Você cede 1 centímetro e eles tomam o caminho inteiro até você estar na beira do abismo, sem chão para pisar. Não faz sentido discutir com gente assim. A lógica não muda eles. Só a realidade muda. Não respondi a ninguém. Não respondi à falsa preocupação deles. Abri a porta e saí, deixando só uma frase. Vou para minha casa, vocês cuidem de tudo por aqui. E saí. A porta fechou com um clique atrás de mim, selando o sorriso frágil da Juliana e o pânico inútil do Daniel. Lá embaixo, o táxi já estava esperando. Entrei no banco de trás e vi as luzes dos postes se embaçando enquanto o carro se afastava. Não estava triste, nem de longe. O que eu sentia era algo estranho, leve, como se tivesse finalmente me livrado de um peso que carreguei por tempo demais. Quando seu coração está quebrado há muito tempo, não sobra mais nada para quebrar. Chega uma hora na vida que a dor não traz mais lágrimas, só calma e clareza. Isso não foi uma fuga, foi um despertar. A casa para onde eu estava voltando ficava num bairro antigo de Jacarepaguá. Era parte de um programa de habitação quando eu ainda dava aula, e depois comprei a escritura direto. Não era grande, 2 quartos, um banheiro, mas a localização era boa, o bairro tranquilo, os vizinhos eram como família, e, o mais importante, era minha, totalmente minha. Claro, fazia anos que ninguém morava ali. A poeira era grossa, o ar parado, com um cheiro de umidade mofada. Quando abri a porta, o odor de papel velho e janelas fechadas me atingiu como uma parede, mas não me importei. Ainda era o único lugar onde eu queria estar. No dia seguinte, a equipe de limpeza chegou na hora. Passaram a tarde inteira esfregando cada superfície, limpando cada canto, até aspirando a poeira dos parapeitos até tudo ficar brilhando. Abri todas as janelas da casa, deixando o sol e o ar fresco entrarem, espantando os anos de mofo e sombras que se acumularam pelo desuso. Os móveis antigos ainda estavam lá, esperando quietos nos seus lugares de sempre. O estilo era fora de moda, as bordas gastas, mas cada arranhão e amassado trazia uma lembrança minha e do meu falecido marido. Essa era minha verdadeira casa, um lugar que era meu e ninguém podia me tirar dela. Nada de Juliana com seus sorrisos doces, nada de sogros metidos agindo como reis, nada de manipulação sufocante disfarçada de cuidado familiar. Comecei a arrumar o quarto de novo, pedaço por pedaço. Coloquei a foto do meu marido na mesinha de cabeceira, exatamente onde sempre ficou. A orquídea que eles jogaram fora, levei com cuidado para o canto mais ensolarado da varanda. E, de repente, minha vida começou a parecer minha de novo. Me inscrevi numa aula de pintura a óleo na universidade comunitária local, algo que eu queria fazer há anos. Marquei de encontrar amigos aposentados, caminhadas de manhã pelo lago, cafés, conversas sobre tudo e nada. O ar parecia mais fresco, a risada mais verdadeira. Até caminhar parecia mais leve. À noite, fazia um chá de camomila, colocava um filme antigo ou lia umas páginas de um romance que nunca terminei. Quando cansava, deitava cedo e dormia a noite toda. A insônia que me atormentou por anos sumiu. O peso apertado que vivia no meu peito como uma pedra também. Nos primeiros dias, Daniel ligou várias vezes. A voz dele tinha aquela energia nervosa de um aluno testando a paciência do professor. Mãe, tá tudo bem aí? Quando acha que pode voltar para visitar? Minha resposta era calma, mas firme como pedra. Tô bem na minha casa, cuida bem do Lucas. Sempre dizia algo assim, curto, claro, inabalável. 1 vez, 2, 3. Com o tempo, Daniel começou a entender. Ou talvez Juliana deu aquele olhar para ele. As ligações diminuíram, viraram raras. No fim, sobraram só as mensagens de datas festivas. Feliz Dia de Ação de Graças, mãe.
ou um seco. Como está a saúde? Não me importei. Eu achava que a felicidade na velhice era ver os filhos felizes, que o bem-estar deles era minha recompensa. Mas agora eu sabia. A verdadeira felicidade é ter dinheiro no bolso, paz no coração, silêncio nos ouvidos e, o mais importante, liberdade de pessoas que acham que te possuem. Aqui, nessa casinha, minha vida estava calma e a quietude nunca foi tão boa. Mas Juliana, claramente, não estava lidando bem com isso. O grande plano dela contava com meu colapso. Contava com a solidão, os incômodos, as dores de cabeça da vida me derrubando até eu voltar correndo para eles, disposta, desesperada, pronta para servir de novo. Mas passou um mês, eu não voltei, não reclamei, não pedi nada. A armadilha dela disparou sem ninguém dentro. No começo, ela mandou Daniel tentar me convencer, todo suave, cheio de preocupação e culpa. Eu me mantive firme, impassível. Aí, finalmente, ela quebrou. Ela mesma me ligou. Desde a primeira palavra, eu senti. Aquele tom meloso que ela usava quando tentava ser doce. Dona Maria, a gente está meio preocupado, sabe? Porque a senhora está morando sozinha e tal. O Lucas pergunta por você todo dia. Respondi com um fraco, sem me comprometer e nada mais. Teve uma pausa do outro lado e aí o tom dela mudou. Só um pouquinho, mas o suficiente. Uma impaciência mal contida tomou conta. Dona Maria, sabe, desde que meus pais se mudaram, os gastos subiram muito. Quando a senhora estava aqui, pelo menos ajudava, mas agora está aí, sozinha, tranquila, enquanto a gente tenta se virar. Aí estava. O rabo do raposo finalmente aparecendo por baixo da cortina de veludo. Juliana manteve a voz suave, mas afiada como sempre. A perna do meu pai, sabe, o médico disse que ele precisa de fisioterapias a longo prazo. Não é barata. E as aulas de música do Lucas, o professor quer a matrícula do novo semestre para a semana que vem. Tá tudo muito complicado em casa agora. Escutei com um leve sorriso nos lábios. Ela estava rodeando com cuidado, mas o alvo era óbvio. Dinheiro. Minha voz saiu serena. Nossa, então acho que está na hora de vocês sentarem e fazerem um orçamento direitinho. Silêncio. Juliana claramente não esperava essa resposta. Engasgou nas palavras seguintes, endurecendo o tom. Não, Dona Maria, quero dizer, a senhora tem uma boa aposentadoria, né? Talvez só por agora pudesse ajudar um pouco. Afinal, somos família, devíamos cuidar uns dos outros. Família, repeti a palavra devagar, deixando a ironia no ar. No dia que seus pais se mudaram, quem me tirou do quarto principal? Quem jogou minhas coisas num quartinho de bagunça e disse, com um sorriso, que o quarto principal era melhor para os mais velhos? Engraçado que ninguém mencionou somos família naquela hora. Não dei mais voltas. Coloquei tudo claro e direto. Juliana, minha aposentadoria é fruto de uma vida inteira de trabalho e sacrifício. É para mim, só para mim. Vocês tiveram a ousadia de mudar seus pais para minha casa pelas minhas costas. Então, assumam. Vocês decidiram. Agora lidem com as consequências, mas não esperem que eu pague a conta. Antes que ela pudesse dizer mais uma palavra, desliguei. Soltei um suspiro longo. Para eles, eu não era mais uma mãe. Era um caixa eletrônico sem fundo. Sempre disponível, sempre gentil, sempre esperando que eu cedesse com um sorriso. Bom, essa máquina desligou oficialmente para todos, menos para mim. E, quando as palavras doces não funcionaram, Juliana fez o que sabe fazer de melhor. Mudou de tática. Começou a mexer os pauzinhos nos bastidores. Uns dias depois, recebi uma enxurrada de ligações, uma atrás da outra, todas de supostos parentes. Primeiro veio a tia do Daniel, toda cheia de moralismo e drama assim que atendi. Maria, o que está acontecendo com você? Ouvi que você saiu furiosa. Quem você acha que é, morando sozinha na sua idade? Daniel e Juliana estão fazendo o que podem. Você é a mãe, devia ser mais tolerante. Não se rebaixe a brigar com sua nora. Depois veio minha sobrinha Ana. O tom dela era mais suave, mais cuidadoso. Tia Maria, o Daniel me contou o que rolou. Talvez a Juliana tenha cometido uns erros, mas não leva tão a sério, tá? Eles são família. Conversem direitinho. Só tá todo mundo preocupado com você morando sozinha. Palavras bonitas,
mas a mensagem era a mesma. Eu estava sendo difícil, mesquinha, talvez até egoísta. No começo, senti aquele aperto familiar no peito. Aí comecei a rir, baixo e amargo. Todo mundo tinha ouvido a versão da Juliana. Nenhum perguntou o que tinha acontecido de verdade. Não queriam a verdade. Queriam que a mãe fizesse o que se espera das mães, engolir o orgulho, deixar pra lá e voltar rastejando. Não me dei ao trabalho de discutir, pros que pareciam realmente preocupados. Só dizia, obrigada por perguntar. Tô bem, só precisava do meu espaço. Mas pros que claramente seguiam o roteiro da Juliana, não me segurei. Tá passando dificuldade? Acha que eu tive moleza? Ela quis cuidar dos pais dela? Beleza, mas usou minha casa pra isso. Mudou eles pro meu quarto e agora quer meu dinheiro. Se acha que ela é santa, vai lá, paga as contas dela. Meu dinheiro não caiu do céu. Depois de umas ligações, o coro de conciliadores começou a sumir. Parecia que a campanha de relações públicas da Juliana tinha flopado. Mas todo esse episódio me lembrou uma coisa importante. Eu não podia mais me dar ao luxo de só reagir. Palavras têm peso, especialmente quando são distorcidas e espalhadas pelas costas. Se Juliana decidisse manipular de verdade, poderia facilmente envenenar mais ouvidos e reescrever a história até eu parecer a vilã. E eu não ia deixar isso acontecer, precisava me mexer estrategicamente, proativamente. Então, comecei a me preparar, silenciosa e metódica, peça por peça. Primeiro, peguei meu celular velho e revi meses de mensagens da Juliana. Mensagem atrás de mensagem, o mesmo padrão. Reclamações sutis sobre minha falta de generosidade, insinuações de que eu devia pagar por isso ou aquilo. Fiz print de tudo, salvei numa pasta, nomeei, arquivei. Depois, liguei para um vizinho antigo do bairro onde ficava minha casa em Jacarepaguá. Conversamos um pouco e perguntei, bem casual. Deve estar bem animado na casa desde que me mudei, né? Ele nem hesitou. Baixando a voz, como quem conta a fofoca do bairro, ele despejou tudo. Pelo jeito, Juliana tinha o costume de reclamar de mim na frente do prédio, para qualquer um que quisesse ouvir. Ela ainda se agarra àquela casa, dizia. De qualquer jeito, mais cedo ou mais tarde vai ser nossa. Parece que ela esqueceu a regra de ouro dos vizinhos fofoqueiros. Sempre tem alguém gravando. Não demorou muito para eu receber uns áudios na minha caixa de entrada. O tom dela, as palavras, claras como água. Também liguei para uma amiga antiga, uma advogada de família aposentada. Ela já tinha lidado com casos suficientes de abuso de idosos e exploração financeira para conhecer o terreno. Falei que não queria ir para a justiça, pelo menos não ainda. Só precisava entender meus direitos, minha influência. Precisava de clareza na cabeça e cartas na mão. Se eles viessem atrás de mim de novo, se tentassem me difamar, eu estava pronta. Não era uma velha ingênua que nunca viu o mundo. No começo do segundo mês, as coisas começaram a desandar, como eu esperava. Sem a empregada doméstica de graça e o caixa eletrônico 24 horas, a vida organizada do Daniel e da Juliana começou a ruir. As contas se empilhavam. Eu não estava mais lá para limpar a bagunça em silêncio. Juliana continuava gastando como se nada tivesse mudado. Bolsas de grife, idas ao spa, sessões com personal trainer. E ter os pais dela sob o mesmo teto não era a vantagem que ela imaginava. O casal de idosos era rígido, apegado à rotina. Comiam comida sem graça, deitavam cedo e toleravam pouco o estilo de vida dela. Juliana gostava de ver reality show no volume máximo, até tarde. O pai dela acordava de madrugada, andando pelo corredor fazendo barulho. A tensão crescia rápido. Ela começou a explodir, reclamando que a comida deles parecia de hospital. Revirava os olhos para as queixas constantes deles sobre desperdício. As bolsas, o botox, a comida delivery. No começo, ela se segurou, depois parou de fingir. Eles estão aqui de visita ou só para me enlouquecer? Disparou uma noite, alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. Até começou a brigar com Daniel, gritando que estava presa num hospício e prestes a surtar. E Daniel estava desmoronando sob a pressão, até que uma noite bateram na minha porta. Abri e encontrei meu filho com cara de fantasma, olheiras fundas, cabelo bagunçado e uma camiseta amassada como guardanapo usado. Deixei ele entrar. Ele desabou no sofá, como quem não sentava há dias, os olhos vermelhos, a voz tremendo. Mãe, não aguento mais.
despejou tudo. O temperamento da Juliana, os pais dela impossíveis, os problemas financeiros, o estresse, a insônia e, por fim, com uma voz quebrada que quase partiu meu coração, implorou: "Você pode voltar só para ajudar um pouco, ou talvez emprestar algo, qualquer coisa? A gente está se desfazendo." Por um segundo, algo antigo acordou em mim, um lampejo de instinto materno. Ele ainda era meu filho. Eu o criei, o amei, acreditei nele, mas esse lampejo não durou. Foi apagado por uma dor mais funda, mais fria, decepção. Servi um copo d'água para ele e esperei ele tomar. Aí falei, baixo, mas firme: "Daniel, sua vida é a que você escolheu. Quando sua mulher mudou os pais dela para minha casa sem perguntar, quando me empurrou para o quarto de hóspedes, como se eu não importasse. Se você tivesse dito uma palavra, só uma, para parar isso, nada disso estaria acontecendo agora. Você escolheu o silêncio, escolheu ceder, então agora escolhe como lidar com as consequências." Parei um instante, deixando meus olhos fixos na expressão congelada do Daniel. Aí acrescentei, devagar, mas firme: "Quanto ao dinheiro, não me pede de novo. Vai para casa e diz para sua mulher o seguinte: meu dinheiro é para mim e só para mim. Não esperem mais um centavo." Nunca mais. Os lábios do Daniel tremiam, como se quisesse responder, implorar, talvez protestar, mas as palavras não saíam. Ele ficou ali, sentado, cabisbaixo, como quem perdeu tudo numa aposta ruim. Eu sabia que minhas palavras cortaram fundo, mas tem coisas que precisam ser ditas, claras, diretas, sem desculpas. Compaixão nas mãos erradas é uma doença, especialmente quando é dada para quem te vê como um poço sem fundo, que só se aproxima para tirar mais, que vê cada ato de bondade não como graça, mas como obrigação. Quanto mais você dá, mais eles tomam, até não sobrar nada de você além de poeira e silêncio. Daniel precisava acordar. Fechei a porta atrás dele e fiquei ali um tempo, com as costas na madeira, soltando um suspiro longo e lento. Sim, meu peito estava pesado, mas, abaixo desse peso, tinha algo mais, algo firme, algo feroz, clareza e resolução. Pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente o que fazer, não por eles, mas por mim. Peguei o celular e disquei um número que sabia de cor. "Oi, Tom, aqui é a Mari, esse é a Maria. Sobre o que a gente conversou da última vez, tomei uma decisão. Quero seguir com a revisão do testamento." Teve uma pausa do outro lado. Dava para sentir a hesitação dele, a pausa cuidadosa de quem pesa as palavras. "Tem certeza, Maria? Sei que você estava na dúvida. Afinal, Daniel é seu único filho." Minha resposta foi rápida, clara, inabalável. "Tô decidida. Tem pessoas e erros que não valem a pena esperar." Tom não discutiu. A voz dele ficou profissional na hora. Explicou os passos legais para mudar o testamento, os documentos que eu precisava preparar, a redação que tornaria tudo inquestionável. Depois de desligar, sentei no meu sofá, sob a luz quente e tranquila do meu apartamento em Jacarepaguá, e fiquei olhando a sala por um tempo. Tudo ao meu redor era simples, mas era meu. E o que eu tinha não era pouco. 2 casas. Uma era esse apartamento modesto, mas bem localizado em Jacarepaguá, valendo mais de R$300 mil. A outra era a casa onde Daniel e Juliana moravam agora, em Botafogo, uma propriedade maior, com valor de mercado perto de R$750 mil. Fora isso, quase 100 mil em poupança, mais rendas e investimentos de longo prazo. As economias de uma vida inteira minha e do meu falecido marido. Nunca, nem por um segundo, pensei que isso iria para outra pessoa. Daniel era meu único filho. Para quem mais eu deixaria? Mas agora tudo mudou. A fraqueza do Daniel, a ganância da Juliana, a indiferença deles por mim. Aos poucos, eles corroeram os alicerces de amor e confiança que construí a vida toda. Deixar tudo para eles? Já imaginava como iam desperdiçar. Carros novos, bolsas de grife, iPhones de última geração, um estilo de vida que sempre precisava de mais. Dava até para ver eles brigando, dividindo o dinheiro, discutindo quem ficava com o quê, e eu, depois de deixar tudo, provavelmente nem teria um trabalho de comprar uma lápida. Não, isso não ia acontecer. Não depois de tudo que vivi, não depois de tudo que conquistei. Na manhã seguinte, liguei para o Tom de novo.
tenho mais uma decisão, disse. Quero vender a casa de Botafogo, onde eles moram. Ao meio-dia, nos encontramos no escritório dele. Ele colocou o contrato de autorização na minha frente. Li com atenção e assinei, letra por letra, sem tremores, sem hesitação. Legalmente, você tem total autoridade para vender essa propriedade, disse Tom, guardando os papéis numa pasta. Eles não têm nenhum direito. Você é a única proprietária. E eu mesmo vou supervisionar cada passo da transação para garantir que não interfiram. Assenti devagar e, pela primeira vez em muito tempo, senti um alívio que se instala fundo no peito, como uma pedra que finalmente descansa. Naquela tarde, Tom e eu fomos até a administradora do condomínio em Botafogo. Vim buscar as chaves reserva, disse para o gerente com calma, entregando meu RG, uma cópia da escritura e uma carta oficial do Tom. E gostaria de remover Daniel Monroe e Juliana Monroe da lista de ocupantes registrados. O gerente revisou os documentos, erguendo levemente as sobrancelhas. Eles sabem que você está vendendo a casa? Dei um leve sorriso. Vão saber em breve. Dizer para eles seria uma cortesia. Não dizer era meu direito. Naquela noite, entrei em contato com uma imobiliária local de confiança e coloquei a casa à venda por um preço justo de mercado. A corretora que mandaram era uma mulher esperta, prática, que trabalhava rápido. Quando soube que eu era a única proprietária, sem hipoteca nem fiadores, ela tirou fotos, fez um vídeo do tour e listou a propriedade em 48 horas. Tudo foi feito com precisão. Esse lugar não vai ficar no mercado mais de um mês, disse ela, confiante. Quero que venda rápido, sem pontas soltas, respondi. Ela sorriu. Donos como você são meus favoritos. No 9º dia, depois da publicação, marcou a primeira visita. Era uma tarde ensolarada de sábado. A corretora chegou com um casal jovem, animados para comprar pela primeira vez, e entraram na casa onde um dia coloquei todo o meu coração. Juliana estava em casa nesse dia. No começo, ficou rondando pelo corredor, olhando com os olhos semicerrados. Provavelmente achou que eram amigos dos vizinhos, só de passagem, até que a corretora falou mais alto na cozinha, com um tom animado. Essa propriedade está numa localização privilegiada, sem dívidas. É de posse livre, e o vendedor está motivado. É uma casa perfeita para começar, ideal para uma família jovem. O rosto da Juliana despencou. Quem são vocês? Quem deu permissão para estarem aqui? Gritou, correndo para a sala, se plantando no meio. A corretora, momentaneamente surpresa, se recuperou rápido, puxou a carta de autorização assinada e respondeu, calma, estamos aqui em nome da Dona Maria Clara. Ela é a única proprietária registrada dessa propriedade. Temos as chaves e a administração confirmou o acesso. A voz da Juliana ficou aguda. Do que vocês estão falando? A gente mora aqui. O casal parecia perplexo. A mulher se inclinou para a corretora e sussurrou. Tá tudo certo? Mas a corretora era profissional, firme e constante. Tudo certo, o título tá limpo. Não tem contrato de aluguel nem retenção de inquilino. Essa é uma visita padrão. O rosto da Juliana mudou como uma tempestade. Pálido, depois vermelho, depois verde de raiva. Ela pegou o celular e começou a discar feito louca, com certeza ligando para o Daniel. Enquanto isso, os vizinhos curiosos começaram a espiar das varandas e portões. A notícia correu como pólvora na comunidade, e agora os boatos se confirmavam. A Dona Maria está vendendo a casa mesmo. Na tarde seguinte, recebi a ligação do Daniel. A voz dele estava tensa, cheia de pânico. Mãe, isso é algum mal-entendido? Você está vendendo a casa de verdade? Não tem mal-entendido nenhum, respondi, leve como o ar. Mas a gente ainda mora aqui. Não dá para pelo menos pensar melhor? E o Lucas, seu neto, está crescendo aqui. Vocês mesmos disseram que era temporário. Falei, calma. Então fiquem até o fechamento e depois saiam. Tô na segunda rodada de negociações, deviam começar a procurar. Teve um silêncio longo. Aí, ele murmurou, quase um sussurro. A Juliana tá ficando louca. Não respondi. Deviam ter pensado nisso 1 ano atrás. Agora não. Na 3ª semana, a corretora ligou. Dona Maria, temos uma oferta sólida, entrada completa, comprador à vista, pronto para fechar rápido. Quer fechar? Sim,
disse, sem hesitar. No dia que o comprador veio assinar, Juliana finalmente perdeu a cabeça. Ela estava esperando na entrada do condomínio, bloqueando a corretora e o casal jovem, com lágrimas escorrendo e pânico na voz. A gente mora aqui há tanto tempo! Como você pôde vender a casa sem nos avisar? Até chamou a polícia, gritando sobre um despejo mal intencionado. Os policiais apareceram, checaram a minha escritura e um deles deu uma resposta seca, sem emoção. Essa é uma propriedade privada. O proprietário registrado tem o direito legal de vender. Vocês não são inquilinos, não estão no título, vão ter que sair. Foi aí que o rosto dela finalmente desmoronou. Daniel chegou logo depois, tentando puxá-la. Ela o empurrou e gritou. Cadê você esse tempo todo? Sua mãe está nos expulsando. Não apareci. Pedi para o Tom entregar o aviso oficial. Era curto e direto. Esta propriedade foi vendida. Todos os ocupantes sem título devem desocupar em 2 semanas. Caso contrário, ações legais de despejo forçado serão tomadas. Não era vingança, era consequência. Eles me tiraram do quarto principal na marra e me enfiaram num canto. Eu devolvi o favor mostrando a porta. O drama da Juliana já tinha durado demais. Estava na hora dela sair de cena. 1 semana antes do fechamento, ela ainda não desistia. Apareceu na minha porta com Daniel. Era uma manhã fria e ensolarada. Quando abri, os vi ali, na escada. Daniel com cara de acabado, Juliana escondida atrás de óculos de sol enormes, os lábios apertados. Mãe, podemos conversar? Perguntou Daniel, baixo, como um menino esperando uma bronca. Não convidei eles para entrar. Fiquei na porta, segurando a maçaneta como se fosse uma linha que eu não ia deixar eles cruzarem. Juliana tirou os óculos, mostrando olhos vermelhos e inchados. A voz dela saiu tensa, quebradiça. Dona Maria, a gente não tem para onde ir. Erramos, tá bom? Só pensa no Lucas. Ele tá acostumado com essa casa. Pelo menos deixa ele ficar. A gente se muda. Só deixa o menino onde ele se sente seguro. O tom dela era de súplica. O rosto, a cara do arrependimento. Até deixou 2 lágrimas gordas rolarem, como se finalmente estivesse pronta para se redimir. Talvez, meses atrás, isso tivesse colado. Não mais. Vocês são 2 adultos, disse serena. Não me digam que não conseguem achar um aluguel. Não é sobre o Lucas precisar de um lar. É sobre vocês não quererem arcar com as consequências. Juliana mordeu o lábio com força. As falhas na atuação dela começaram a aparecer. Então você vai ser tão cruel assim? Sibilou. Olhei nos olhos dela. Minha voz era como vidro. Cruel? Foi cruel quando você mudou seus pais para minha casa e me jogou no quarto de hóspedes sem dizer uma palavra? Ela não respondeu. Só virou para o Daniel, em silêncio. Ele engoliu em seco, a voz dele mal saía. Mãe, você dizia que só queria nossa felicidade, que a gente ficasse junto. Assenti. Sim, eu disse, mas agora esse junto não me inclui. O que vocês querem não é uma mãe, é um plano B, uma empregada, um fundo de emergência. E eu não vou mais fazer esses papéis. Estendi a mão para o lado e peguei um envelope lacrado. Essa é a carta oficial do Tom. A venda da propriedade foi finalizada. O título está com os novos donos. Vocês têm 5 dias para desocupar. Caso contrário, os compradores vão pedir despejo forçado. Daniel pegou o envelope e ficou ali, atordoado, como se tivesse levado uma sentença. A máscara da Juliana caiu de vez. Você é cruel, disparou com a voz estridente. Espera só, quando você estiver velha, doente e sozinha, vamos ver quem te ajuda. Olhei para ela, calma e serena. Prefiro envelhecer sozinha do que viver numa casa cheia de família que me trata como caixa eletrônico até não sobrar nada. Fiz uma pausa e acrescentei com uma última nota. Não se preocupa, não vou precisar de você. Já tenho todos os meus planos de aposentadoria prontos. Juliana não disse mais nada. Só virou e bateu a porta do carro com força, tão forte que as janelas tremeram. O motor arrancou com um ronco, os pneus cantando como uma criança birrenta. Daniel sentou no banco do carona. Nem olhou para trás. Depois desse dia, não recebi mais ligações do Daniel, nem mensagens de voz da Juliana, daquelas que fingem preocupação e têm segundas intenções. Só uma mensagem curta da corretora. Eles começaram a empacar, mas está na cara que não tem para onde ir. Perguntaram se você consideraria adiar a entrega. Respondi com 2 palavras. De jeito nenhum.
Na sexta de manhã, recebi uma ligação do advogado do comprador, confirmando que a equipe de mudança chegaria no dia seguinte. Se não desocuparem, disse sem rodeios, vamos iniciar um processo formal de despejo forçado. Desliguei e fiquei um tempo sentada perto da janela, olhando o jequitibá velho balançando suave com o vento. Aquela árvore já tinha visto muitas estações. Agora era testemunha da minha purificação final. Ao meio-dia do dia seguinte, o grupo do bairro no WhatsApp explodiu. A mulher do Daniel está lá fora gritando com a mudança. Ouvi que a dona Maria vendeu a casa mesmo. Te falei, ninguém dá uma casa dessas. Um vizinho até filmou um vídeo curto e me mandou. Lá estava Juliana, chutando a calçada com um salto alto, totalmente inadequado, gritando para os caras da mudança. Cuidado com essa caixa, tem meus produtos de pele. Não mexe nesse armário, eu disse para não mexer. Daniel estava agachado perto da parede. No celular, pálido e derrotado, cercado de caixas meio fechadas e roupas espalhadas. Lucas ficava quieto, com um cachorrinho no colo, olhando tudo sem dizer nada. Quanto aos pais da Juliana, os mesmos que se instalaram com arrogância, no meu quarto principal, agora estavam agachados no corredor, tentando colar umas cadeiras velhas com fita adesiva. Os rostos tensos, ansiosos. Ninguém ajudava, porque ninguém devia nada para eles. Diziam que conseguiram um apartamento apertado e caro na Zona Oeste, sem elevador, com espaço mal para deitar. O exílio suburbano deles. As atividades extracurriculares do Lucas foram canceladas. Depois de atrasarem a parcela do financiamento no começo do mês, já viviam de cartão de crédito. Juliana e Daniel brigavam cada vez mais. Primeiro, ela o culpava por não ter parado a mãe. Depois veio a culpa. Meus pais fizeram tudo isso por nós. E por fim, o veneno de verdade. Você disse que aquela casa ia ser nossa um dia. Daniel não dizia nada. Porque quando você conhece a verdade, mas escolhe ignorar várias vezes, chega o dia que sua covardia cobra a conta. Quando tudo estava resolvido, fui sozinha para o lago. O sol estava quente, a brisa suave. Uns patos deslizavam na água, como se nada tivesse acontecido. Sentei num banco, com os dedos envolvendo uma xícara de café quente e a outra mão no canto do meu cachecol. Um presente velho do meu falecido marido, desgastado, mas ainda quente. Nunca acreditei de verdade que ia conseguir levar isso tudo adiante. Não por falta de meios, mas porque nunca pensei que encontraria a força. Mas quando seu coração endurece, você percebe tudo que carregou só para manter uma paz que nem era sua. Vender aquela casa não me deu paz, me libertou. Tom já tinha me ajudado a criar um fundo fechado, garantindo minhas despesas, saúde e cuidados a longo prazo. Até incluí uma cláusula de doação. Uma parte do meu dinheiro vai todo ano para assistência jurídica para mulheres no Rio, e especialmente para apoiar quem tem o controle das próprias finanças negado no casamento ou na família. Não tô aqui para salvar o Daniel, nem para perder tempo punindo a Juliana. Tô aqui agora para ajudar quem realmente precisa. A vida no bairro melhorou. Entrei em uns grupos de atividades locais. Fiz uma amiga, Lilian, outra viúva com uma gata resgatada chamada Margarida. Caminhamos juntas sempre, e ela diz: gosto de como você anda, como se ainda tivesse um lugar importante para ir. E tenho. Comecei a viajar. Nada chique. Só passeios de trem para cidades pequenas no litoral. Levo meu caderno de desenho, um guarda-chuva de papel, tiro fotos e compro um pedaço de cheesecake no caminho de volta como recompensa. Nunca vivi tão simples e nunca tão plena. Quanto a eles, não entrei em contato. Às vezes, Daniel manda uma mensagem. Mãe, nos mudamos. O Lucas não para de perguntar quando você vem visitar. E eu respondo, vou visitar. Também sinto saudade dele. Porque ainda amo meu filho, ainda amo meu neto, mas não compartilhamos mais a mesma vida, e tá tudo bem. Meu mundo tá quieto agora. Finalmente, inegavelmente, é meu. Naquela noite, sentei no sofá e abri um álbum de fotos velho. Uma foto me chamou a atenção. Eu, mais jovem, com Daniel recém-nascido nos braços, sorrindo com uma esperança pura e radiante. Devolvi o sorriso, toquei a página de leve e sussurrei. Você fez o melhor que pôde. Tá tudo bem deixar ir agora. Me cobri com a manta enquanto o pôr-do-sol se espalhava pelas janelas como uma pintura. E pensei,
A verdadeira felicidade não é quantas pessoas sentam do seu lado, é quando você para de se encolher para manter por perto quem não merece. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. É rapidinho, gratuito e me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Me conta nos comentários, de onde você está me assistindo, que horas são aí agora, e o que essa história fez você sentir. Eu leio cada comentário com muito carinho e adoro saber um pouquinho de cada um de vocês. Se quiser me apoiar ainda mais, você pode enviar um super obrigado. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um abraço bem apertado. Que bom que você existe!